A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor aos nossos pequenos grupos, os nossos grupos de crescimento e discipulado que estão começando agora nos mais diferentes lares de Canoas, de Nova Santa Rita e de toda a região da Grande Porto Alegre, onde reside, onde mora uma família da Igreja O Brasil para Cristo em Canoas. Eu dou abertura, eu começo a reunião de hoje abraçando amorosamente todos os nossos irmãos, dizendo da minha alegria, da minha satisfação em mais uma vez estar entrando na sua casa, estar entrando no seu lar, para juntos nós hoje, durante esse tempo, servirmos a Deus como família, servirmos a Deus como um grupo que está crescendo, que está sendo discipulado e que está cada vez mais conhecendo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável para as nossas vidas. Então, o meu abraço, o meu carinho a todos os irmãos. Parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho de abrir a sua casa para que nesse período que vamos estar juntos, a sua casa, ela se transforme na igreja do Senhor Jesus. E as portas de sua casa se abram, seja apenas para sua família, ou seja para que uma ou mais famílias estejam com você, mas as portas de sua casa se abrem para que a igreja do Senhor Jesus esteja presente nesse tempo, nesse momento, no recesso da sua casa. E eu quero orar com você, orar para que Deus nos abençoe muito e nós tenhamos uma reunião maravilhosa de aprendizado, de crescimento, onde o Espírito de Deus possa se mover e ministrar sobre as nossas vidas. Então, eu convido você para agora nós orarmos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, nós temos a alegria de orarmos ao Senhor, de chegarmos diante de Deus e tendo como nosso intercessor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É nos valendo do nome do Senhor Jesus, é nos valendo desse argumento irrefutável no mundo espiritual, o nome posto, colocado acima de todo nome, o nome perante o qual um dia os joelhos todos irão se dobrar e toda língua vai confessar que de fato Jesus é o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos para agradecer a Deus pela dádiva, pelo privilégio de podermos em nossa casa, com a nossa família, servirmos a Deus, crescermos em Deus, sermos alimentados pela palavra de Deus. Obrigado por cada casa, por cada família que abre as portas para que a igreja esteja presente. Obrigado por esta família, Senhor. Obrigado pelo sacerdote desta família. Obrigado pela mãe, pela esposa. Obrigado pelos filhos. Obrigado por esta casa, Senhor. Eu agradeço a Deus. Eu louvo o nome do Senhor. Obrigado porque esta família tem perseverado em te servir. Esta casa tem perseverado em te servir. Obrigado, Senhor. Eu louvo, eu glorifico, eu agradeço ao Senhor. E eu quero orar, Senhor. Orar por todos os grupos de crescimento, por todos os pequenos grupos que estão acontecendo nesse momento. Eu oro para que hoje o Senhor se manifeste, o Espírito Santo se mova, trazendo alegria,
trazendo fortalecimento, trazendo esperança, fortalecendo a fé, trazendo cura, trazendo libertação, desfazendo toda e qualquer obra procedente das trevas, que tem sua origem no mal, e esta casa seja abençoada, esta família seja abençoada. Oramos, Senhor, para que as reuniões de hoje à noite, os grupos de crescimento de hoje, Senhor, sejam muito abençoados pelo Senhor, que a bênção de Deus esteja presente, que a mão do Senhor se estenda e que o Espírito Santo se mova. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Eu digo, assim seja e assim será. Amém e amém. Deus é maravilhoso. E como nós sempre dizemos, Deus é bom em todo o tempo. E agora nós vamos à palavra de Deus. Nós vamos ministrar a você uma pequena parte da palavra que foi ministrada no domingo pela manhã, quando nós então fizemos o fechamento, quando nós então fizemos o encerramento de uma série de mensagens, domingo após domingo, uma série de pregações que são perfeitamente necessárias para esse momento, quando as pessoas e nós próprios, se não vigiarmos, se não cuidarmos, acabamos, sendo enredados por essa teia, por esse sentimento chamado de ansiedade. E há alguns domingos que nós estamos ministrando à igreja que é preciso nós transformarmos a ansiedade em esperança. E o texto, todos nós conhecemos, mas eu quero novamente citar o texto a você. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dos versículos 25 até ao versículo 34. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até ao 34, quando Jesus então fala aos seus discípulos e também a uma grande multidão, a um número enorme de pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Ele fala que não é para nos deixarmos envolver, dominar pela ansiedade. Por 3 vezes Jesus diz isso, e nós fomos ao longo de cada domingo ministrando essa palavra, nos aprofundando, e a igreja foi sendo abençoada, a igreja foi crescendo, e no domingo de manhã nós fizemos o fechamento, como eu mencionei há poucos instantes. E quando fizemos o fechamento no domingo de manhã, eu de forma muito sucinta, eu vou fazer uma pequena recapitulação. Jesus ele faz o fechamento desse ensino, ensinando a cada um de nós a como vencermos de forma prática a ansiedade, a como sermos curados de forma prática da ansiedade. E a primeira ação, não é o primeiro passo, como eu falei no domingo, é priorizar Deus na nossa vida. Então Deus, ele deve ser prioridade na nossa vida. O segundo passo, que nós também falamos e que já foi ministrado nos grupos de crescimento, é a condição que nos é facultada de usarmos a oração para combater a ansiedade. E está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nós já falamos, já ministramos, e todos os nossos grupos já compartilharam, já caminharam por essa palavra. E o terceiro passo, a terceira oração, o terceiro passo, a terceira ação que nós compartilhamos nesse domingo pela manhã, está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, quando Pedro mandou deixar de lado a ansiedade, ao dizer: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então esse é o terceiro passo, é a terceira ação a ser desenvolvida por nós
para a gente vencer a ansiedade? Lançar sobre Jesus. É isso que você precisa fazer. Nós não precisamos andar com essa preocupação exacerbada. Nós não precisamos andar tomados por esse sentimento chamado ansiedade, porque a Bíblia diz que é para lançar sobre Jesus. E nós precisamos entender que na cruz, Jesus ele foi objeto de tudo isso que nos incomoda, de tudo isso que nos perturba, inclusive a ansiedade. Tudo foi lançado sobre ele. Ali na cruz, ele recebeu essa carga toda que nos consome, essa carga toda que nos assalta, essa carga toda que está sobre nós. Ele recebeu essa carga toda ali na cruz. Então as minhas preocupações, a minha ansiedade, Jesus já levou. Eu tenho que agora, unicamente, meramente, ter fé e lançar sobre ele. E ao fazer isso, o meu coração, efetivamente, ele precisa descansar, sabendo que o Senhor Jesus vai cuidar de tudo isso e que ele de fato sabe o que é melhor para nós. Eu falei, que Pedro, passados agora mais ou menos 35 anos, ele estava presente ali em Mateus 6, era o início do ministério de Jesus, era o início da caminhada de Pedro com Cristo. Pedro viu tudo aquilo. Depois, ao longo da vida, Pedro teve alguns momentos de ansiedade, de preocupação, não é? Mas agora, passados 35 anos, mais ou menos, Pedro está assim, maduro, e ele pode, depois de ter passado tantas experiências, ele pode dizer: Jesus estava certo quando nos ensinou lá em Mateus 6, que não era para andarmos ansiosos. E Pedro então diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preciso entender que a ansiedade, ela reside tanto no nosso coração, não é pelo que nós sentimos, quanto na nossa mente, pelo que nós pensamos. Não, são sentimentos e pensamentos equivocados que nos levam a nos preocupar, que nos levam a viver ansiosos. E aí eu trago para você o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, que é um texto incrível, não é? Que fala sobre coração e mente. E lá está posto que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, ele deixa isso muito claro. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que as pessoas não entendem, essa paz que a sociedade não entende. Como pode um crente ter paz no meio de tamanha intranquilidade? Como pode um crente ter paz no meio de tamanho caos, de tamanha complexidade? Mas há uma paz que guarda o coração da gente, há uma paz que guarda a mente da gente, há uma paz que guarda as nossas emoções, os nossos sentimentos, há uma paz que guarda os nossos pensamentos. E essa paz é uma paz que o mundo não conhece. Jesus falou sobre essa paz e disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos dou. Essa paz que o mundo não sabe, que o mundo não conhece, mas que guarda o coração da gente e a mente da gente. E coração e mente guardados, guarde o seu coração, guarde a sua mente. Coração e mente guardados pela paz do Senhor, essa paz que tanto falamos, que tanto preconizamos, a ansiedade não vai ter domínio sobre nós. Ela não vai exercer esse senhorio, esse mando sobre as nossas vidas. E Jesus, então, na sequência, nos apresenta ali em Mateus 6, 25 a 34, essa necessidade de vencermos isso, de superarmos isso tudo. E a palavra de Deus, ela ainda nos traz inúmeras razões pelas quais eu devo transformar a ansiedade em esperança, inúmeras. E nós fizemos o fechamento domingo de manhã
destacando 3 dessas razões que eu quero renovar, reforçar, reiterar para você aqui agora. Por que eu devo, então, me esforçar e promover tudo o que for necessário para que eu consiga transformar a ansiedade em esperança? Eu devo deixar de lado a ansiedade, eu devo ter esperança. 3 razões, então, para nós fecharmos. A primeira delas, a esperança não decepciona. Você pode ter decepções por quaisquer outras instituições. Você pode ter decepção por quaisquer outras pessoas. Você pode se decepcionar por quaisquer outros encaminhamentos. Mas se você focar na esperança, você nunca será decepcionado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Então, Romanos 5,5, a esperança não decepciona. Então, por que eu devo transformar a ansiedade em esperança? Primeiro, porque a esperança não decepciona. Segundo, porque a esperança, ela nunca vai desaparecer. Muitas coisas um dia não mais existirão, mas a esperança, ela vai existir sempre. Ela nunca vai acabar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13 e no versículo 13, ele assegura que a esperança é um dos elementos que nunca vão desaparecer. E ele diz: assim, permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Então, a esperança, ela nunca vai acabar. A esperança, ela vai permanecer. Então, por que eu devo transformar a ansiedade em esperança? Porque a esperança, ela nunca vai desaparecer. E a terceira razão é porque objetivamente, concretamente, a nossa esperança é o próprio Cristo. A esperança da minha família é Jesus, da sua família é Jesus. A nossa esperança é Jesus, a esperança da igreja é Jesus. Paulo, preso em Roma, em Atos 28, 20, ele escreve e diz: por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, pois por causa da esperança de Israel é que eu estou preso. A esperança de Israel era o Messias. O Messias era Jesus. Paulo estava preso pela esperança de Israel. A nossa esperança é Jesus. Então, por que eu devo transformar a ansiedade em esperança? Porque, objetivamente, a nossa esperança é Jesus. É Jesus. Por quê? Porque a esperança, ela vai permanecer. E a esperança não nos decepciona. Ela não nos decepciona, ela não vai desaparecer, e ela é o próprio Cristo. Cristo não nos decepciona, Cristo vai permanecer, e Ele é a própria esperança. Equivocadamente, e fecho, concluo, há uma expressão que permeia a nossa sociedade, que a esperança, ela é a última que morre. Isso é uma inverdade. A esperança nunca morre, porque a esperança é o próprio Cristo. Eu agora saio da reunião e você continua a reunião, obedecendo a nossa estrutura de reunião, que nós já começamos com oração. A gente sempre começa a nossa reunião com oração. Depois da oração, a gente tem um momento de louvor. O segundo passo da nossa reunião é o louvor. Eu incentivo você a cantar, a louvar, mesmo que não haja um levita ainda aí na sua casa. Oração, louvor. Depois, há um testemunho. Sempre alguém tem algum testemunho, alguma coisa que o Senhor fez na vida, uma bênção recebida. Depois a gente compartilha a palavra. E você vai compartilhar essa palavra aí no seu grupo de crescimento, aí no seu pequeno grupo. Depois da palavra, nós temos a administração financeira, onde entregamos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias,
E depois nós temos a oração de encerramento, quando também oramos uns pelos outros. Que Deus lhe abençoe, que a reunião seja muito abençoada aí na sua casa. Um grande abraço e a paz do Senhor.